Hoje vamos entrar em 3 aspectos da mente e será muito importante. Em 1 Coríntios 2,16 nos diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O aceitar, meus queridos, a Cristo em nossa vida e em nossos corações significa uma mudança de mente, uma transformação ao nível da mentalidade. A palavra nos diz que temos todas as possibilidades de ter a mente de Cristo, se assim o desejamos. Esta passagem bíblica diz que temos totalmente toda a possibilidade de ter a mente de Cristo, se assim o desejamos em nossos corações. Mas o primeiro analisaremos 3 aspectos da mente de Cristo. Esta mente que todos nós deveríamos ter. O primeiro é uma mente viva. Romanos 8, a partir do versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita aos mandamentos de Deus, nem em verdade podem ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Jesus foi chamado Filho de Deus, porque andou segundo o Espírito e não segundo a carne. Isto era algo muito importante que se destacava na vida de Jesus. Sua mente era viva, espiritualmente falando, porque ele estava ocupado pensando nas coisas do Espírito. Deixa-me te falar uma coisa: no reino de Deus, seu corpo, esta carne não conta, não existe. No reino de Deus, os pensamentos são palavras. Quando você tem a mente de Cristo, te dá conta que no reino de Deus, a palavra são os pés do seu espírito. Somente necessita iluminar o caminho para que comece a caminhar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando temos a mente de Cristo, não andamos sem destino, não andamos sem direção, porque andamos segundo o Espírito e não segundo a carne. Para seu corpo, sua mente só representa um movimento, mas para Deus são palavras. Se teus pensamentos estão enfocados nas coisas dessa terra, vai estar envolvido com as coisas desta terra. Mas se sua mente está enfocado nas dimensões celestiais, sabe o que passará? Você estará caminhando para esta dimensão fisicamente. Isto diz a palavra em Provérbios 23:7. Porque assim como pensa o homem em seu coração, assim ele é. A maioria das instruções de Jesus não se concentrava nas aparências externas ou nas coisas que as pessoas faziam. Se concentrava nos pensamentos da mente e nas atitudes do coração. Jesus disse: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque da abundância do seu coração a sua boca fala. Os pensamentos do coração dos homens evidenciam o que é seu estado espiritual. O que você pensa em sua mente é o que você é. Em outras palavras, nossa mente é poderosa e nos tornamos o que pensamos. Uma pessoa é conhecida por suas ações e as ações começam com os nossos pensamentos. Por isso, é importante ter a mente de Cristo, porque aquilo que você frutifica a você é transmitido aos demais.
O caráter dos pensamentos de uma pessoa determina o caráter de sua vida. Suas ações são inspiradas do que está dentro e não do que está fora. A mente de Cristo, aleluia, nos inspira e nos eleva desde dentro, desde o Espírito, nos amadurece, nos faz crescer. Aquele que tem a mente viva conhece a Deus e reconhece a perfeita vontade de Deus. Não se confunde, não se engana a si mesmo e não gera falsos argumentos. Uma mente iluminada e viva tem a força para poder mudar. A palavra nos mostra que o diabo crê e conhece a Deus e treme, mas jamais muda. E o mesmo passa com muitos que se dizem ser evangélicos, que não têm uma mente viva e iluminada, crê, mas não muda. O que tem a mente de Cristo tem uma mente viva e iluminada. São pessoas plenamente consciente de si mesmo, não olha para os pecados dos outros, mas para seus próprios pecados, não busca a trave no olho do seu próximo, mas procura tirar a sujeira dos seus próprios olhos, porque ter a mente de Cristo é ser purificado desde dentro, é nascer de novo, é ter consciência da eternidade, é ter seus olhos postos nas coisas de cima e não nas coisas de baixo, que são desta terra. Colossenses 3:2 nos diz: pensais nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Segundo aspecto, a mente perseverante. 2 João 1:9. Quem se desvia e não persevera nos ensinamentos de Cristo não tem Deus, mas quem persevera em seus ensinamentos, este tem o Pai e tem o Filho. Jesus foi um exemplo de perseverança para cumprir o que se esperava dele, porque sem perseverança é impossível receber algo da parte de Deus. Perseverança significa ser fiel, constante, servidor para cumprir os mandamentos revelados por Deus ao seu coração. Há várias coisas que podemos perseverar para ter a vitória, e uma delas é a oração. Orar é uma parte muito importante na vida cristã. Quem ora, fala com Deus e se aproxima dele. Através da oração, o crente aprende a pôr a Deus no centro de sua vida e de todas as coisas. Jesus perseverou na oração, nos ensinou o valor da oração e seus frutos. Por isso ele foi vitorioso, e assim também somos nós quando perseveramos em oração e com uma mente iluminada. Terceiro aspecto da mente, a mente humilde. Mateus 11:29 nos diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para as vossas almas. Aqui em esta palavra, Jesus nos dá a chave para sermos pessoas calmas e encontrarmos descanso emocional e ter este equilíbrio interior. Hoje vemos muitos evangélicos atribulados e sem direção. E qual é o motivo destas más qualidades? Geralmente é o orgulho e o ego, que é o oposto de humildade. Por isso, estas pessoas não vê a vitória, não têm equilíbrio emocional e não recebeu este descanso que é permitido a todos aqueles que deixam sua mente ser levada e instruída por Cristo Jesus. Paz vos deixo e minha paz vos dou, disse Jesus. Ser humilde é recordar que viemos do pó, ou seja, da
terra e para lá voltaremos, exceto o espírito que volta para Deus, porque Ele nos deu. A palavra nos diz que Deus nos fez do pó da terra e deu ao homem o fôlego de vida. Por isso, devemos ser gratos e perceber que a oportunidade de vida quem nos dá é Deus. Não se pode ser humilde sem ser modesto, que quer dizer moderado e equilibrado. Ser moderado e equilibrado é um ponto forte da mente de Cristo. A modéstia se manifesta no semblante, nos costumes e reações das pessoas humildes. Quem tem um coração humilde não tem olhos altivos. Os humildes são conhecidos pelo seu modo de ser. Eles são modestos em sua aparência e costumes. Eles não procuram ser importantes e estar acima dos demais. Quando o coração está cheio de humildade, o grande eu não é visto. Aleluia! A modéstia é fruto natural da humildade e se manifesta em todas as áreas da vida da pessoa humilde. A pessoa humilde sempre dá glória a Deus, ou a uma pessoa que frutifica e dá os bons frutos. É uma pessoa que vive pela graça e que sabe se alegrar na abundância e também na escassez. Ser humilde é ser espiritual, é não estar disposto a lutar pelo material, porque o ser espiritual é entender que tendo a mente de Cristo é buscar primeiro o reino de Deus, porque todas as coisas são acrescentadas. Ser humilde é ser como uma criança, como diz em Mateus 18:1. Os discípulos queriam saber quem era o maior no reino dos céus. E Jesus, na sua humildade, colocou uma criança no meio deles, dizendo: assim quem se humilhar como esta criança, este será o maior no reino dos céus. Ter a mente de Cristo é ser humilde, porque ser humilde é ser exaltado no reino dos céus. Aleluia! Que Deus, meus queridos, nos proteja e nos ajude e que todos possamos orar para pedir a Deus, ao Pai Celestial, a mente de Cristo.